Alguns outros limites têm que ser identificados. São linhas de seca, estradas de rodagens, estradas de ferro, linhas de transmissão, oleoduto, gasoduto, que passem pela propriedade, tudo isso tem que ser registrado. Rios e córregos, outros diversos marcos e marcos de testemunho. Se você tiver um marco que geralmente tem que ser para o referenciamento imóvel do INCRA, você tem que colocar um marco, no mínimo um marco, dentro da propriedade e ele tem que ser materializado. E fiquei de trazer também essa questão de materialização, porque segue alguns parâmetros, tanto do INCRA quanto do IBGE, mas aí acabou que não deu tempo. E eu vou disponibilizar para vocês um material que eu tenho aqui de um seminário do INCRA, que ele tem tanto as informações sobre todas as informações que eu estou trazendo, só que de forma um pouco mais com mais detalhes, e tem toda essa questão de materialização, quais os parâmetros devem ser seguidos, e também tem um material sobre o CAR, que não deu tempo de trazer, mas eu vou disponibilizar para vocês junto com a apresentação. Aqui alguns exemplos dos imóveis, de como são representados alguns tipos de vértices. Sim, gente, se alguém tiver alguma pergunta, não deixem que eu vá falando aqui desembestado, não. Podem me parar, podem falar. Hoje eu tentei trazer menos conceito para que a apresentação fosse um pouco mais dinâmica. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me parar e podem perguntar. Aqui já vou entrar um pouco na parte de geoprocessamento. Mas o que é interessante, para a gente chegar em geoprocessamento, a gente tem que entender primeiro o que é um SIG, ou GIS, que seria o Sistema de Informação Geográfica. Vamos lá. Um SIG ele é constituído por um conjunto de ferramentas especializadas em adquirir, armazenar, recuperar e transformar e emitir algumas informações espaciais. A estrutura de um SIG ela é formada por uma interface de entrada de dados. Vocês podem ver aqui, eu coloquei esse modelo esquemático. Ele tem que ter uma interface de entrada e uma interface que facilite tanto a entrada quanto consulta e análise e visualização dos dados. Uma ferramenta de gerenciamento dos dados espaciais e um banco de dados geográfico. O que é que acontece hoje em dia? Que a gente tem muito problema. Cada, cada órgão que você vai chegar, ele vai ter um tipo de banco de dados. Acontece muito de você chegar em uma prefeitura ou até em um cartório, um registro de imóveis procurando uma informação e eles só terem algumas informações descritivas, tanto de uma propriedade quanto do coisa. Um exemplo que uma professora minha, ela costumava trazer é o seguinte: quando você chega para pegar acho que uma planta de uma propriedade ou verificar na, como é que se diz? Na documentação dela. Na documentação dela, antigamente as pessoas costumavam colocar na descrição o seguinte: a minha propriedade vai do início de tal rio até uma árvore grande que tem em tal lugar. Hoje em dia você chega lá, não tem nem o rio, nem tem a árvore mais. E aí? Como é que você vai fazer a identificação da propriedade? Ou você tem apenas uma planta sem coordenadas e sem referencial, com informações descritivas. Isso também não facilita muito a gente. O conceito principal do SIG é que você tem que estar com tudo aquilo já referenciado. O pessoal de TI costuma questionar muito pela questão da quantidade de espaço que demanda para você ter um banco de dados geográfico. Um problema que um amigo meu enfrentou agora há pouco é que ele foi trabalhar na Petrobras e eles tinham lá todo um trabalho de georreferenciamento das áreas, das unidades. E o responsável pelo TI que fazia a modelagem do banco de dados deles anteriormente, transformou todos aqueles dados em dados alfanuméricos. O que é que eles tinham apenas? Eles tinham as distâncias de cada vértice, o comprimento de cada vértice de cada propriedade. Ou seja, eles sabiam a área de cada propriedade,
mas não sabia onde ela estava organizada. Já no banco de dados geográfico, todas essas informações elas vão estar representadas de forma espacial. Ou seja, qualquer camada que você pegar dentro do banco, ela vai estar tanto já referenciada quanto ligada a um sistema de referência. Esse conceito de SIG vai ser um pouco importante quando a gente for tentar relacionar os softwares. Então, é sempre bom você entender que um SIG ele tem que ser constituído por uma interface de visualização, consulta e análise, e ele tem que permitir tanto a entrada e integração dos dados, quanto a visualização e realização de consultas. Essa parte de realização de consultas é o que é hoje em dia chamado de geoprocessamento. Aqui um outro esquema que acho que explica bem como é que funciona o SIG, é que ele faz a conversão de informações do mundo real através da aquisição dos dados, a manipulação dos dados, ou seja, você tem que ser possível fazer a entrada de dados e integração, que seria a aquisição dos dados, a manipulação dos dados, que seria toda a parte de gerenciamento e consulta e análise espacial, que justamente seria o geoprocessamento, a aquisição, manipulação e análise dos dados, a gerência do produto no armazenamento em um banco de dados. E outra coisa que é interessante de um SIG é que o objetivo principal dele é ter essas informações de maneira que auxilie em uma tomada de decisões, seja para, como é que se diz, seja a nível governamental ou a nível institucional ou alguma empresa. Então, tudo aquilo reflete desde o início, desde a tomada de dados do mundo real, passar por todo esse processo de análise para tomar decisões que vão interferir no mundo real. Não sei se deu para entender direito. Deu sim. Pronto, então. Ainda no conceito de SIG, na aquisição de dados, ela pode ser feita de diversas formas, seja com fotogrametria, como a gente já viu, ou com topografia, também com a utilização de sensoriamento remoto, que seria o uso de imagens de satélite, que também devem estar já referenciadas, ou com a cartografia. Por que a cartografia? Porque na cartografia, através desses dados que já foram levantados anteriormente, a gente vai ter a produção de mapas temáticos ou outros tipos de produtos cartográficos. Todos esses dados, eles podem ser de dois tipos, do tipo vetorial ou do tipo matricial, que seria o raster. O raster seria basicamente imagens e modelos digital, ou modelos que sejam constituídos por pequenas imagens, que seriam no caso do MDT, ortofotos, MDS e as imagens de satélite. Os dados vetoriais, eles são produzidos a partir dos dados matriciais. Nesse modelo esquemático que a gente tem aqui embaixo, você pode ver que a gente vai ter a tomada de imagens dentro de uma certa região. Através dessa imagem, a gente vai fazer a separação do que é cada coisa, que é o que é chamado de vetorização. A gente basicamente vai desenhar por cima daquelas feições que estão na imagem. Vamos colocar em uma camada distinta o que seria a vegetação, em outra camada o que seria urbanizado, outra camada o que seria solo exposto ou hidrografia, e assim vai. Isso vai desde vegetação até a lotes e quadras e outras questões urbanísticas. Aqui tem alguns exemplos que podem ser imagens, dados temáticos, dados cadastrais, redes e modelos numéricos do terreno. Aqui eu trouxe também uns exemplos que mostram o que seria a diferença entre os dois tipos de dado. O dado matricial, que seria o raster, que a gente tem uma imagem aérea, e os dados vetoriais, que seriam já eles vetorizados, a imagem vetorizada, aqui mostrando o que seria o rio,
aqui algumas estruturas, onde teria